Boa tarde, gente! Estamos aqui hoje reunidos com Verônica Lima para começarmos a nossa segunda live aqui da página É para Falar de Gênero Sim. E iniciando essa nossa sequência com a nossa convidada vereadora de Niterói, Verônica Lima, eu quero iniciar fazendo aqui a minha audiodescrição, porque a gente está pensando na perspectiva dessa inclusão. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Reis, uma das administradoras aqui da live, sou uma mulher branca, gorda, estou utilizando uma blusa com várias figuras de mulheres diversas, brancas, negras, muçulmanas, utilizo um óculos de aro vermelho, um headphone com ear cup preto, atrás de mim eu tenho uma estante de livros, uma sapinha verde com uma coroa dourada na cabeça, uma Mulher Maravilha e um cartaz escrito Lute como uma gorda. E convido Verônica Lima para fazer a sua apresentação e a sua audiodescrição. Boa tarde, Verônica. Primeiramente, boa tarde a todos e todas e todes que estão aqui acompanhando a nossa live, né? Eu quero agradecer muito a Cláudia Reis, agradecer o canal É para Falar de Gênero Sim, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Verônica Lima, eu sou uma mulher negra de 1,53 m, tenho os olhos castanhos, tenho o cabelo bem curtinho, todo enroladinho. Bom, todo mundo acha que sou baixinha, mas eu acho que eu sou estatura mediana, sou negra. Atrás de mim tem um painel com vários cartazes, são cartazes de lutas, né? Lutas que eu travei ao longo da minha caminhada, e aí eu coloco esses cartazes aqui, que reivindicam e expressam várias coisas. Tem cartazes da luta do povo preto, tem cartazes da luta das mulheres, do meio ambiente, tem um cartaz lindo do Chico Mendes logo ali, do Marighella, enfim, tem vários cartazes de lutas no painel aqui atrás. Eu estou sentada numa cadeira marrom, estou vestindo uma blusa cinza, e eu uso óculos. Meu óculos é de aro marrom. Sou eu, sou a V. Sensacional. Nós é que agradecemos imensamente, Verônica, porque nós estamos iniciando esse processo aqui, não é? E ficamos muito felizes quando você pôde aceitar o nosso convite, porque abriu uma sequência de lives sobre mulheres lésbicas, com uma mulher lésbica, negra e vereadora de uma das maiores cidades aqui da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, para a gente é evidentemente uma satisfação gigantesca. Então, nós aqui agradecemos imensamente você estar aqui conosco. E aí, Verônica, eu quero aproveitar para... Olha, pessoal que está entrando aqui agora, compartilha aí nas suas redes sociais a nossa live, chama a turma aí para conversar, e a gente está pedindo aí que se alguém tiver interesse em nos ajudar na tradução, está pensando, Verônica, que essa discussão nossa tem que atingir a maior quantidade possível de pessoas. Se tiver interessado em ajudar a gente na tradução em Libras, posteriormente da nossa conversa, é só entrar em contato conosco, que a gente está aceitando de bom grado, de bom coração, né? Para iniciar um pouquinho nossa conversa, Verônica, eu queria que você falasse, você teve o seu primeiro mandato em 2012, né? Você está no seu segundo mandato como vereadora. Se eu não estou enganada, a primeira vereadora negra e lésbica da cidade de Niterói a assumir esse espaço. E aí eu queria que você começasse falando para a gente como é que é isso, como foi você entrar, como foi entrar nesse espaço, que processo você precisou viver, e quando você se deparou com ele, como é que foi isso aí? Obstáculos, coisas bacanas, conta para a gente como é que foi essa experiência. Bom, primeiro, mais uma vez, te agradecer, viu, Cláudia, pelo convite, a delicadeza de estar me recebendo aqui. Eu não posso deixar de comentar a importância de um canal como esse para falar de gênero sim, né? No momento em que a gente está vivendo uma quadra histórica de muita diversidade, né? Onde falar de gênero, né, tem sido cada vez mais um desafio para nós, né, do campo democrático, para nós que somos fruto das lutas populares, para nós que defendemos, né, combatemos a homofobia, a LGBTfobia, né, a transfobia de todos os dias. Falar de gênero é muito importante, né? E a gente viu que nos últimos anos, né, o fascismo ele se apoderou desse debate,
né, fez uma série de distorções na sociedade sobre o que é a importância de, no espaço educacional, a gente debater, fazer o debate de gênero. Então, eu quero parabenizar pela iniciativa do canal. Bom, acabam sendo várias perguntas numa só. Eu acho importante falar do início, né? Eu comecei a minha trajetória política e de militância no início da década de 90, no movimento estudantil aqui da cidade de Niterói, na luta pela educação, pelo passe livre. Sou oriunda de uma escola pública e eu não tinha muita clareza sobre, né, esse debate com recorte de gênero, de raça. A minha luta era uma luta mais ampla, né, pela transformação da sociedade, como uma jovem militante, né, adolescente. Obviamente que a minha vivência como militante de esquerda foi me colocando nesse lugar de mulher negra, lésbica, né? E foi nesse lugar de mulher negra, lésbica e militante que eu fui fazendo todo um acúmulo, uma revisão, né, da minha própria militância, do meu ativismo, e fui incorporando determinadas bandeiras de lutas e compromissos. E aí eu virei uma militante, primeiro, interseccional, né, que eu acho muito importante a gente dizer isso. Quer dizer, a gente tem no nosso corpo uma série de marcações, né, que acabam sendo, para a maioria das mulheres negras, lésbicas e periféricas como eu, impeditivo para a gente avançar na sociedade. Então, acho muito importante a gente ser militante interseccional e fui incorporando a luta de combate ao racismo. Então, sou militante do MNU, do Movimento Negro Unificado, sou militante da causa das mulheres, né? Sou militante da causa das mulheres lésbicas, né? Das mulheres, enfim, e fui incorporando uma série de questões e de valores ao longo da minha caminhada e da minha trajetória. Quando fui candidata pela primeira vez aqui na cidade, bem difícil, né? Tive um desempenho ruim, que já era esperado, porque o poder econômico ele atua dentro dos processos eleitorais, atua fortemente, atua ainda hoje, e para alguém que estava começando, vindo numa militância, aquilo se transformou realmente num desafio quase intransponível. Eu fui candidata pela segunda vez, aí eu já dobrei a minha votação, mas continuei perdendo, e só consegui ganhar a eleição na minha terceira disputa eleitoral, no ano de 2012, né? E aí eu entrei para a história da cidade como a primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói. Niterói tem mais de 400 anos de existência, a Câmara de Vereadores tem mais de 200 anos de existência, embora as pessoas temem dizer que no Brasil não existe racismo, não existe preconceito, a gente sabe que existe, e acho que a prova maior disso é numa cidade com mais de 400 anos, com uma Câmara de mais de 200, só ter chego aqui uma mulher negra, periférica e lésbica apenas em 2012. Então, eu acho que foi, digamos assim, transformador, e por que não dizer revolucionário, alguém como eu chegar na Câmara de Vereadores, não só pelo fato de ser uma mulher, não só pelo fato de ser periférica, não só pelo fato de ser negra, não só pelo fato de ser lésbica, mas de ser tudo isso. Conjunto. Né? Um conjunto, né? E a gente tem buscado, né, fazer muita luta, e nosso compromisso com essas pautas é muito latente, né? Isso, e a gente tem observado no seu discurso e na sua prática política, né, a tua preocupação com a sua interseccionalidade, justamente como você estava trazendo aí para a gente, né? Olha, eu não sou só mulher, eu não sou só preta, eu sou mulher, preta, lésbica. E aí, pensando nessa sua construção identitária, né? Como você foi se construindo ao longo desse processo na vida e aprendendo, imagino que aprendeu bastante nessas disputas políticas que não deram em êxito exatamente nas primeiras vezes, né? Aí eu fico pensando uma coisa, Verônica, e eu queria que você fosse bem tranquila aqui comigo. Será que essa ideia de fazer uma política LGBT, uma política lésbica preta, tem alguma coisa, tem algum traço diferente dessa política patriarcal que a gente tem visto de homens cis, heteronormativos e etc.? Quais são as nuances que você destaca quando a gente faz uma indicação dessa para dentro da política, uma política secularmente habitada por homens brancos, cis, heteronormativos? Acho que a primeira coisa mais importante de ser dita é que no processo histórico e da sociedade onde a gente vive,
seja nas relações familiares, nas relações interpessoais, enfim, não se tem no espaço escolar e nem nas relações familiares e da sociedade um incentivo para que as mulheres se empoderem, para que as mulheres se coloquem, né? O nosso processo de construção social é sempre aquele lugar da subalternização, né? Então, as meninas precisam ser comportadas, as meninas precisam ser recatadas, as meninas não são incentivadas a se colocarem, a irem à frente, a tomarem as rédeas, né? Esse incentivo e essa construção social, ela é feita para os homens, para os meninos. Então, a primeira e mais importante questão é essa, né? Então, você já vive um primeiro processo, né, que é absolutamente desafiador, que é você romper com essa lógica de opressão, que castra, que retira de muitas de nós a possibilidade da gente ser protagonista, né, dos processos sociais, né? Porque é uma construção. Os homens são incentivados o tempo inteiro a irem, a se colocarem, né, a dominarem o mundo, enquanto nós, mulheres, somos preparadas desde o momento em que a gente nasce para fazer o caminho inverso, né, para que a gente seja recatada, para que a gente seja bem comportada e o mais recatada e do lar, né, Verônica? Então acho que o público não pertence a gente, né? Eu acho que esse é o primeiro processo. Se essa mulher, além de, bom, é mulher, se for lésbica, aí já tem mais um marcador de preconceito, que é o fato de ser lésbica. Bom, se ela, além de mulher e lésbica, ela for preta, aí é mais um marcador de preconceito. Se for periférica, aí, meu amigo, entendeu? A coisa vai ficando mais complicada. Vai pro final da fila, né, Verônica? Vai pro final da fila, que é mais um marcador, né? Então, eu acho que é sempre desafiador. O que a gente tem que entender também é muito importante, né? A gente entender a cidade como nossa, né? A gente nunca se apropriou, né? Eu, por exemplo, eu vou falar aqui da minha vivência e da minha experiência, tá? Eu sempre tive no movimento negro, no movimento de mulheres, eu ajudei a fundar o movimento LGBT aqui na cidade de Niterói, a fazer a parada do orgulho LGBT aqui em Niterói, ajudei e sou idealizadora de uma ONG chamada Sete Cores, que é uma ONG mista. Ajudei e sou idealizadora do Viva Zumbi Niterói, que é o maior evento do povo preto aqui da cidade de Niterói, Viva Zumbi Niterói. Ajudei desde sempre na luta das mulheres, na emancipação das mulheres, pela criminalização, né, dos homens, né, que são agressores de mulheres, a Lei Maria da Penha. Aliás, diga-se de passagem, quando a Lei Maria da Penha fez 10 anos, a violência contra as mulheres diminuiu e contra as mulheres negras aumentou. Né? Então, é importante a gente sempre registrar isso, o quanto as mulheres negras estão sempre no topo das desigualdades no Brasil e no mundo. Então, além desses movimentos, né, que a gente ajudou a construir e consolidar na cidade de Niterói, eu sempre discuti a cidade. Eu nunca abri mão de discutir a cidade. Então, eu fui discutir a habitação popular e a regularização fundiária. E quando teve programa de moradia popular para quem precisa em Niterói, eu fiz emenda dentro do projeto para reafirmar na lei que as mulheres deveriam ter o reconhecimento de ter a propriedade, né, de 0 a 3 salários mínimos para quem fosse ganhar, tinha que ser das mulheres. Tinha isso na regra nacional do Minha Casa Minha Vida, mas sempre que a gente reafirma, mesmo uma regra que já existe, é importante que suscita o debate. Na regularização fundiária, a gente também criou mecanismos para que as mulheres, né, elas tivessem, né, o recebimento da posse da terra na frente. Então, a gente foi discutir a cidade, né, a ocupação da cidade, foi discutir a cultura, foi discutir a segurança alimentar e nutricional, lutando pela municipalização do restaurante popular da nossa cidade, pela inauguração do banco de alimentos, para combater o desperdício de alimentos e fazer um debate da segurança alimentar e nutricional na cidade, com ênfase nas mulheres, mães de família, né? Então, todas as políticas públicas, a gente sempre tentou colocar o recorte de gênero, de raça, de classe, que é muito importante, e sempre debatendo a cidade como um todo, né? Para que o nosso debate central, que é o debate de gênero, de raça e de classe, não fosse um fim em si mesmo,
né, que a gente pudesse se apropriar da cidade como um todo, né? Acho que isso é muito importante, desafiador, sempre. Porque eu acho que, não sei se todas as pessoas, que hoje a gente tem alguns conceitos que parece que eles ficam flanando aí nas redes sociais, e esses conceitos me parece que, não sei se eles chegam a pousar em determinados momentos. Um deles é justamente o conceito de lugar de fala. E aí, ultimamente, né, com a história aí da Lília, que pipocou esses dias aí atrás, Lia Schwartz, que parece que, não sei, teve uma fala infeliz de querer ensinar a mulher preta como é que a mulher preta deve falar da sua cultura. Né? Então, me parece que o que você fala, Verônica, se eu estiver equivocada, você me corrija, é justamente assim, olha, eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Né? Eu estou sofrendo justamente essa opressão diretamente na minha pele, por isso eu sei que eu preciso pensar em alguns aspectos. E aí, você conseguiu que o Rio de Janeiro, né, tenta a beça, mas não consegue, quer trazer o Dia da Visibilidade Lésbica para a cidade de Niterói, oficialmente, no calendário oficial, né, da cidade de Niterói, a gente tem lá o Dia da Visibilidade Lésbica, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, isso é importante? Por que isso é importante? Né? Você pensar uma legisladora que tem uma preocupação incrível com a questão socioeconômica da sua cidade, ter que pensar sobre falar de um dia de visibilidade lésbica, que você deixa bem claro na legislação, olha, não é para poder fazer nada de específico, não, é para abrir a possibilidade de política pública, de discussão e etc. dentro dessa cidade. Vamos abrir o debate. Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, Cláudia, mulheres lésbicas, né, são vítimas de violência todos os dias, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Isso é muito importante a gente dizer sempre, né? Estupro corretivo. Aqui em Niterói a gente tem sempre, toda hora, denúncias, né, de mulheres que são... E aí, Verônica, me desculpa te interromper, mas a gente não tem nem dados oficiais sobre esse caso que você está trazendo, que para a nossa população é gravíssimo. O primeiro dossiê de lesbocídio no Brasil saiu em 2017 pela UFRJ, por uma dissertação de mestrado. Você vai procurar nos dados oficiais, você não tem dados oficiais que digam quantas mulheres já foram assassinadas por crime de ódio por serem lésbicas. Né? Então, eu acho que... Eu acho que além da falta de dados, né, que é um problema, porque para você ter uma política pública você precisa ter diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico, você não sabe exatamente como proceder e efetuar uma política pública que seja efetiva. Então, acho que você colocou bem, a gente tem essa falta de dados, de um modo geral. A gente tem mulheres que são vítimas de violência todos os dias, mulheres lésbicas, cuja violência se dá em função, né, do fato de elas serem lésbicas e ou bissexuais. Isso é uma questão muito importante. E eu travei uma luta aqui na cidade de Niterói para colocar no calendário da cidade, o calendário oficial da cidade, o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, que a gente comemora aqui, você colocou muito bem, na maioria das casas legislativas do Brasil inteiro. Figuras muito representativas, talvez até muito mais do que eu, tenham tentado e não tenham, infelizmente, conseguido obter êxito e colocar o Dia da Visibilidade Lésbica como um dia na agenda da cidade. E aqui a gente conseguiu. A gente tem aqui o dia 26 de agosto como Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, um projeto da nossa autoria, que a gente colocou aqui na agenda da cidade. Acho que esse é um elemento muito importante. E a questão do lugar de fala, eu estava me lembrando aqui de uma coisa que a gente ainda está vivendo. Né? Eu vou te dar aqui um exemplo para você entender. 2014, eu apresentei o primeiro Estatuto Municipal de Igualdade Racial do Brasil. Esse estatuto ele fazia referência à Lei 10.639 sobre a obrigatoriedade do estudo, né, sobre a questão da cultura negra no Brasil e de África. A gente tinha um capítulo inteiro dedicado às religiões de matrizes africanas. A gente falava sobre as diversas manifestações culturais do povo negro aqui na cidade de Niterói. E a gente tinha no artigo 16 a obrigatoriedade das cotas de no mínimo 20% para negros e negras no serviço público em Niterói. Repete o ano que você fez o estatuto, por favor. 2014. 2014. Né? No meu primeiro mandato. E o estatuto ele foi regulamentado, exceto o artigo 16, que falava das cotas, né?
de no mínimo 20% de negros e negras nos concursos públicos da cidade de Niterói. Esse ficou para regulamentação posterior do executivo. Aí, agora, por conta de várias situações, que eu não vou ficar aqui relatando todas, o Poder Executivo tomou a decisão de regulamentar, né? Vamos regulamentar finalmente a cota no serviço, a lei da vereadora Verônica Lima. Bom, teve gente em Niterói que foi contra, claro, né? Existem pessoas que têm dificuldade de compreensão que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com o povo negro, né? E a gente tem que travar esse debate, e que não é um debate fácil, quer dizer, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com o povo negro que ficou 300 anos oprimido, né? E precisa, de alguma maneira, ter uma política de reparação. Uhum. De reparação. Essa lei aqui em Niterói pegou bem pra caramba, porque nós temos o maior campus da Universidade Federal Fluminense e tal. Bom, mas sabe o que aconteceu? A lei tem uma autora. A autora chama-se vereadora Verônica Lima, mulher preta e lésbica. Bom, e a gente fala com propriedade, tem lugar de fala, né? Pela nossa origem, pela nossa caminhada e pelo nosso compromisso. Teve um monte de gente querendo pegar carona na lei, fazendo publicação, né? Falando que, na verdade, né? Criando distorções, fazendo contorcionismo político. Até quando a gente consegue, por que isso é importante? Não é um preciosismo ou uma vaidade pessoal. É porque nós ficamos no Brasil a vida inteira, quando a gente tinha representação, ou melhor, quando a gente conseguia um avanço para ter uma lei para defender um gay, uma lésbica, ou uma pessoa negra, essa lei era proposta pelos brancos, porque só os intelectuais brancos de esquerda que chegavam no parlamento. Quando você tem uma mulher negra, lésbica, que vai ao parlamento, cria legislação para o povo negro ou para as mulheres lésbicas, isso tem um diferencial, e a gente não pode abrir mão disso. Então, a lei tem que dar um nome e sobrenome, né? Tem que dar nome e sobrenome. A lei da visibilidade lésbica em Niterói, 29 de agosto, a Valdinha está aqui me colocando, foi uma proposição da vereadora lésbica de Niterói, Verônica Lima. A cota racial em Niterói para concurso público foi de uma vereadora lésbica negra, que é a Verônica Lima. Então, é muito importante a gente falar sobre isso quando a gente fala de lugar de fala. É o lugar de fala sobre essa ótica, que é falar, né, e ter propriedade para falar sobre as nossas vivências, mas também quando a gente está nesse lugar de poder, a gente não permitir que passem por cima da gente e queira fazer o apagamento da nossa construção política efetiva. Isso também é muito importante. E quando você, Verônica, traz essa importantíssima lembrança de que tem nome e sobrenome quem faz as leis, todas elas, né? As que criam os apartheids e as que criam as relações e criam as oportunidades. Uma das coisas que eu achei fantástico do seu mandato, e aí eu queria saber, ainda tocando nessa história da visão de uma mulher preta, lésbica e periférica, na hora de fazer a proposição de leis, etc., né? Você pensou num item que eu acho, eu não tenho notícia, se você tiver notícia, você me diga, que me parece que é inédito, é essa história dos 3% voltado para a população de rua, de contratação pelo poder público municipal. Não é concurso público, mas assim, vai contratar lá o pessoal da obra, vai contratar, enfim, para algum serviço emergencial, 3% precisa ser destinado à população de rua. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente no iníciozinho da conversa falou sobre essa visão democrática, né, que mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres lésbicas, que é o caso que a gente está tratando aqui hoje, né, podem contribuir nessa política nacional. Você pode dar uma palhinha sobre isso aí para a gente, por favor? Claro, a primeira coisa também, assim, primeira não, né, que a gente já falou pra caramba, mas uma das coisas importantes, Cláudia, a serem ditas, é que eu sou muito defensora do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A assistência social ela acaba sendo um guarda-chuva para políticas de direitos humanos, né? Quer dizer, nos municípios, nos estados, até em âmbito federal,
porque para fazer política pública precisa de investimento, e a secretaria que tem o mínimo de investimento consegue dar resposta, né? São sempre as secretarias de assistência social nos municípios e nos estados. Então, a gente defende o SUAS, né? Defende no mínimo 20% de investimento, porque a educação tem investimento mínimo, a saúde tem investimento mínimo, e a assistência também deveria ter investimento mínimo, porque ela dialoga com a política de direitos humanos muito fortemente em todos os lugares. Isso precisa ser entendido por nós que fazemos o debate de gênero. Acho que esse é um elemento. Dentro desse contexto, a gente criou aqui muitas leis, eu vou falar de algumas aqui, uma delas é essa que você citou, dos 3%. A gente tem muita população em situação de rua. Se fosse aqui entrar no debate sobre o diagnóstico do que é isso, a gente não ia conseguir fazer numa live, mas a gente precisa criar oportunidade para essas pessoas. Então, todas as vezes que o poder público local em Niterói contrata para serviço e obra, vai no abrigo, pega o currículo, tem um banco de dados lá, e a gente, para cada contrato que é feito, pelo menos 3% da mão de obra tem que pegar no abrigo da população em situação de rua, né? Para um serviço ou para uma obra. Isso dá algum tipo de dignidade, perspectiva da pessoa sair do abrigo, ter uma renda e se recuperar, resgatar sua autoestima. Então, a gente fez essa lei dos 3% aqui em Niterói, que é muito importante. Mas não foi só ela. Para a gente debater gênero, que é o que a gente está debatendo centralmente aqui, vou falar de outras duas leis. A gente tem uma lei que se chama Diretrizes para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência. Por que o Diretrizes para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência é importante? Porque às vezes a mulher é vítima de violência e ela não é acolhida, ou ela é tratada de qualquer maneira pelo poder público. Uma mulher vítima de violência tem determinados tipos de profissionais e precisa ter determinados tipos de equipamento para fazer o acolhimento dessa mulher, seja ela lésbica, bissexual ou hétero, né? Ela precisa, ou mulher trans, enfim, né? Seja qual for a mulher, e aí a gente pega e a gente destrincha isso dentro da lei, esses recortes também dentro da lei, né? E estabelece como o poder público deve se comportar na hora do acolhimento. Não pode ser um homem, né? Porque a mulher, né, já está com aquele trauma, né? É como tem na DEAN. Uma situação delicada, né? Exatamente. A mulher já está na DEAN, vai na DEAN, chega na DEAN, dá de cara com um sujeito, né, que, inclusive, às vezes a constrange a não entrar uma queixa contra o seu agressor. Porque, infelizmente, minimiza, essa é a verdade. Né, a gente minimiza, pai dos seus filhos, veja bem. E isso no poder público dentro de um CREAS, que é um lugar de acolhimento da política socioassistencial, que na maioria das vezes acolhe mulheres vítimas de violência, não pode acontecer dentro de um equipamento público, dentro de uma policlínica, que uma mulher chega quando ela é violentada, né? Então, tem um tipo de acolhimento que deve ser feito e que deve ser feito dentro de uma diretriz. Então, eu aprovei essa lei em Niterói, que são diretrizes para acolhimento a mulheres vítimas de violência. No debate da guarda, no debate da saúde, no debate da assistência social, no âmbito da CODIM, que é a coordenação das mulheres na cidade. Então, essa é uma lei também que a gente aprovou. Uma segunda lei, que eu tenho o maior orgulho também de ter aprovado, que tem um recorte de gênero, é o Estatuto da Pessoa Gestante. Poderia ser Estatuto das Mulheres Gestantes, mas não, a gente colocou o Estatuto da Pessoa Gestante, porque temos, né, pessoas trans que engravidam, né? Então a gente botou da pessoa, né, para que a gente consiga ter esses recortes. E isso também está contido na lei. Esse é o primeiro estatuto da pessoa gestante no Brasil. E ele é importante porque ele dialoga também com a pessoa trans. Então, olha quantas leis importantes. Outro dia eu estava pensando nisso. Tem Quantas camadas, né, Verônica, que você atinge quando a gente percebe a importância de que esses lugares sejam ocupados, desculpa te interromper, mas esses lugares sejam ocupados por pessoas que têm a perspectiva do seu lugar, né? Da sua necessidade e da necessidade dos seus próximos. Olha que bacana, Maria Luísa trazendo aqui, é bem bacana a gente ler um negócio desse, Verônica, no mês da visibilidade lésbica, alguém ficar feliz que não te conhecia e essa visibilidade está, né, contaminando a turma aí. Eu quero aproveitar, porque eu sei que a vereadora
tem um compromisso daqui a pouquinho. Eu estou louca aqui para não perder questões que eu acho importante que você possa contribuir conosco. E quero aproveitar também, a turma está participando bastante aqui, Verônica, falando aqui, né, dando as opiniões. E aí tem um assunto aqui que me parece que está meio recorrente, a Maia trouxe, a Valda trouxe, o próprio Alexandre Bortolini trouxe, é essa história da violência contra a mulheres, sobretudo mulheres lésbicas. Então, a primeira coisa que a Maia e a Valda trouxeram é o seguinte, lembrar que Mica e Suane, que foram as pessoas que fizeram o primeiro dossiê sobre lesbocídio no Brasil, foram perseguidas, a sua orientadora foi perseguida dentro da UFRJ, tiveram um risco de vida, né? Porque foram ameaçadas de morte. E o Alexandre aproveita esse gancho e fala assim, Verônica, você, Verônica Lima, vereadora de Niterói, sabendo que é uma mulher preta, que é uma mulher lésbica, que é uma mulher periférica, como é que você se sente no meio desse mandato produtivo, tratando dessas questões contra a opressão, sabendo que os assassinos de Marielle continuam transitando aí, e os mandantes idem. E aí, como é que você se sente, a mulher, Verônica Lima, lésbica, negra, como é que você se sente nesse processo? Primeiro, para concluir o raciocínio passado, tenho muito orgulho, porque, veja bem, tem um monte de coisa que um monte de gente propõe e que a gente já transformou em lei. Dia da Visibilidade Lésbica, primeiro Estatuto Municipal de Igualdade Racial do Brasil, com cotas para negros e negras no serviço público, diretrizes para acolhimento a mulheres vítimas de violência, Estatuto da Pessoa Gestante, lei de 3% para a população em situação de rua ter empregabilidade, enfim, são muitas leis e leis muito importantes, e disso a gente tem muito orgulho. A gente sabe que a gente está vivendo uma quadra histórica muito difícil. A gente está vivendo sobre a égide do fascismo, né? Infelizmente, os fascistas ascenderam ao poder no Brasil em 2018, com a eleição de Bolsonaro. Obviamente que eles construíram isso a partir de várias questões. A partir do golpe contra a presidenta Dilma, eles já vinham construindo, né, de várias maneiras, né? Através, nada contra a religião de ninguém, mas as religiões neopentecostais no Brasil também jogaram um papel muito importante, a gente que defende o Estado laico, né? Quer dizer, foi absurdo o que a gente viu acontecer no Brasil. Tem bancada hoje da Bíblia, né, que tirou completamente a perspectiva. Manda e desmanda, tirou completamente a perspectiva da gente ter um Estado laico nesse país. É lógico que, vivendo numa quadra histórica tão difícil, e com um fascista, genocida no poder, é óbvio que a gente tem que ficar atento. Mas, no meu caso, eu sou vocacionada, né? Eu estou nesse lugar, eu não sou desse lugar, porque eu sou militante. Militante é você sempre. Militante das causas populares, pela habitação popular, pela moradia, pelas mulheres negras, pelo meu povo preto, como mulher lésbica que eu sou, que eu não abro mão de ser, né? Eu me lembro quando disputei minha primeira eleição, preciso dizer isso. Eu tenho o meu jeito, né? Porque nós somos iguais e somos diversas. Nós, mulheres lésbicas, nós, mulheres negras, né? Não tem que ter padrão. E eu tenho o meu jeito. E meu jeito, eu uso tênis, calça jeans, né? Meu estilo e tal. E aí me lembro quando eu disputei a eleição, alguém falou assim, você não vai ganhar, porque você tem um jeito muito assim, você tinha que botar um saltinho. Eu não botei saltinho, eu não fiz a maquiagem que mandaram fazer, porque eu não gosto, eu até poderia ter, de vez em quando eu até faço, me dá vontade. Quando tá afim, né? Mas não porque você tem que performar, porque eu né? tenho que agradar e porque eu tenho que performar. E foi do meu jeito, com o meu tênis, com a minha calça jeans, com a minha blusa de botão, sem a maquiagem quando eu não queria colocar, que eu botei meu nome na história dessa cidade, como mulher preta e sapatão. E é isso. Os meus eleitores, quando eu vou na favela, quando eu vou na periferia, quando eu vou na classe média, eles sabem quem eu sou. Eles sabem quem é a mulher que eles votaram e que está representando eles no parlamento dessa cidade. E disso eu não vou abrir mão. E eu acho que o grande manifesto e a grande contribuição que eu tenho, que eu tenho que dar como uma mulher preta, também é não abrir mão de quem eu sou, né? De me colocar sempre e de me colocar da maneira como eu sou. Eu acho que isso também é muito importante. E a gente não pode ter medo, porque o medo paralisa.
E se nós somos vocacionados, estamos nesse lugar, fomos eleitos, a gente não pode ter medo, a gente tem que denunciar, né? O que aconteceu com a Marielle é a coisa mais grave que a minha geração política viu acontecer. Foi um ataque à democracia. Foi, primeiro, algo absolutamente nefasto do ponto de vista humano, por Anderson e por ela, 2 seres humanos, 2 pessoas, uma mulher linda, deslumbrante, jovem, potente, com muito potencial político, e que também representava isso, né? Sua própria figura, sua personalidade por si só já afrontava os fascistas muito fortemente, por isso que Marielle sofreu violência. A gente, de alguma maneira, porque tem perfil semelhante, também vivencia no cotidiano muitos ataques. Os ataques a mim, pessoalmente, os ataques ao meu mandato, eles são muito contundentes, eles são agressivos, eles são viscerais, eles são difamatórios. Do ponto de vista psicológico, eu tenho que estar sempre muito preparada, né? Muito preparada, porque é uma violência cotidiana nas redes sociais, né? No embate, mas eu não posso me queixar. Também junto comigo na minha caminhada, eu tenho centenas de pessoas que me ajudam, que me protegem, que me defendem, que sabem da importância do meu mandato, não como uma figura somente de consumo da esquerda, né? Eu sempre quis ser uma parlamentar efetiva. Não apenas as pessoas dizerem, eu votei numa mulher preta, lésbica de esquerda. Não, você votou numa mulher preta, lésbica de esquerda e muito competente do ponto de vista político, porque tudo que eu me propus a fazer como uma parlamentar, dentro das minhas pautas, eu obtive êxito. Eu tenho entrega efetiva para a população da cidade nas lutas que travo e nas pautas também que são nossas, né, identitárias e de direitos humanos. Acho que isso é muito importante ser dito também. A gente precisa dar uma resposta para a sociedade e defender a democracia. A gente precisa saber quem é que mandou matar Marielle, mas o medo não pode nos paralisar e ele não vai nos paralisar. No ano de 2018, eu coloquei meu nome à disposição do PT, do meu partido, né, e do Estado do Rio de Janeiro. Fui candidata a deputada federal, não tive uma vitória eleitoral, mas tive uma vitória política, porque eu tive quase 30 mil votos no Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, saí de Niterói com uma ilustre desconhecida e terminei a eleição com quase 30 mil votos na segunda suplência. Se meu partido tivesse feito o número de cadeiras que tradicionalmente ele faz, eu não estaria aqui na Câmara de Vereadores, estou com muito orgulho, mas estaria no Congresso Nacional. E aí seria também a primeira mulher preta e sapatão no Congresso Nacional. Mas acho que ainda pode acontecer. Vamos chegar lá, Verônica, a gente está trabalhando para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que está quase na tua linha, mas vamos dar só essas 2 últimas perguntinhas. A primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte, você construiu uma Casa da Utopia, não é? Com a participação que é a partidária, eu acho bem interessante, que a Casa da Utopia tem essa ideia de trazer todo mundo que está sofrendo opressão de alguma forma, né? E aí, como a gente aqui é uma página que fala muito para professor, e a Casa da Utopia tem muito essa pegada da formação, né? Essa coisa de fortalecer as pessoas no conhecimento, porque a gente aqui entende, assim como você, que o preconceito ele é baseado na ignorância, né? Quanto mais a gente conhece, menos tem espaço para o preconceito. Então, está rolando, inclusive, agora um curso, né, Verônica, sobre a questão lésbica, bissexual, etc. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia da Casa da Utopia e das suas lives aí do Manda Ver, que você tem feito regularmente, trazendo também essas temáticas que são muito caras para nós. Primeiro eu estou assumindo o compromisso de divulgar sempre o canal de vocês, tá? Opa! Fundamental. Primeiro dizer isso, tá, Cláudia? É muito importante o que você está fazendo. É muito importante o que a gente está fazendo na Casa da Utopia. A Casa da Utopia surgiu como uma casa que ia articular os movimentos sociais da cidade de Niterói. Movimento negro, movimento de mulheres, movimentos de juventude, movimentos culturais, juntar tudo num único espaço de resistência. Então, a Casa da Utopia surgiu no ano passado com essa proposta.
e está indo muito bem, mesmo no processo de pandemia, fez muita campanha de solidariedade e ajudou muita gente na cidade. Trabalhar a questão da formação política e ideológica, com vários cursos. O curso que estava rolando agora era de direitos humanos, vai ter depois de gênero, de outras temáticas também. E eu tenho um programa no canal da Utopia chamado Mandando Ver, que é para falar de política, de conjuntura, que é o que eu mais gosto. É muito importante também a gente divulgar essas iniciativas, porque a extrema-direita tem vários canais que ficam disseminando mentiras, fake news, fazendo a cabeça das pessoas, jogando o pensamento da maioria do nosso povo para a extrema-direita, incutindo valores absolutamente atrasados, vinculados ao fascismo. Então, você aí no teu canal, a gente na Casa da Utopia, agora com o canal da Utopia. Queria convidar vocês para se inscreverem no canal da Utopia, né, no YouTuber Canal da Utopia. Valdinha podia jogar aí para a gente, né? Valdinha podia jogar aí isso, e sempre está falando conosco para a gente divulgar o canal de vocês. A gente precisa se divulgar, se ajudar, montar essa corrente de resistência, de informação e de combate a fake news. Então, é muito importante isso. E a gente criou o canal da Utopia, estamos começando devagarzinho, só tem 10 dias no ar. A gente deve ter um pouco mais de 2.000 pessoas, porque a gente deve ter nem 10 dias no ar. Então, a gente está indo devagarzinho, porque a gente sabe que essa coisa de canal demora, né? Mas a gente está na batalha e tem uma agenda muito diversa que vai debater várias questões. Tem um programa lá que é o da Cole, que é um programa lésbico que rola lá também, né? Hora do Brejo, o nome do programa da Cole. Cole é a coletiva lésbica aqui em Niterói. E aí a gente estava conversando com a Carol, que a gente vai querer fazer um link aí da gente transmitir também os programas lá que o canal da Utopia está produzindo. A gente transmite também aqui, faz essa parceria mais do que brejo, mais do que necessária entre nós, né, Verônica? Para a gente poder botar a nossa pauta no ar, né, querida? Porque a gente precisa que a nossa pauta seja... Visibilidade lésbica é isso, né? É a gente colocar a nossa pauta para rodar, né? Essa pauta cis heteronormativa, ela já roda secularmente, ela já roda, me parece que no automatismo da sociedade. E aí a gente precisa disso aqui, ó, a turma aqui dando um apoio, falando que é muito bacana conhecer tudo isso, Valdinha trazendo aqui, né, o link para a gente poder acessar e a gente divulgar de pouquinho em pouquinho. As pessoas, não sei, Verônica, mas parece que começar a entender como é fazer uma política diferente do que a gente vem visto por aí, porque todo mundo fala, eu estou desacreditado da política não serve para nada, os políticos são todos corruptos e não sei o quê. Será que não tem uma outra forma de fazer política? E aí, para fechar, que eu sei que a gente já extrapolou o teu horário, eu já vou pedindo desculpas, eu queria que você falasse assim, Verônica, na tua posição pessoal de mulher sapatão, por que você acha que ainda é necessário um dia, um mês da visibilidade lésbica? Aí na tua posição pessoal mesmo, de Verônica Sapatão. Eu acho que é fundamental a gente ter um dia da visibilidade lésbica, porque por vários motivos, mas acho que o principal deles é a oportunidade da gente ter a visibilidade, da gente colocar as nossas questões, da gente colocar a nossa pauta, da gente colocar a nossa cara, da gente ser lembrado, da gente ser percebido no espaço da cidade. Quando a gente coloca isso como lei, quando isso passa numa casa legislativa, isso denota um peso. Ou seja, nós temos peso, nós temos representatividade. E isso, simbolicamente, é muito importante. Quando você bota na agenda de uma cidade, o Dia da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto, aquilo entra para o calendário da cidade, aquilo passou numa casa legislativa, aquilo tem um simbolismo, um peso. E para além desse simbolismo, desse peso, tem também essa oportunidade da gente colocar a nossa pauta, botar o nosso bloco na rua, né, poder ganhar visibilidade e colocar as nossas questões. Acho que talvez essas sejam as questões mais importantes na hora da gente colocar o dia da visibilidade lésbica, porque tem dia de tanta coisa nesse país, eles nunca reclamaram, né?
E por que não pode ter o Dia da Visibilidade Lésbica se nós Rio somos de Janeiro. Marielle tentou, você sabe disso, Marielle tentou tantas vezes trazer para o Rio de Janeiro. E aqui não foi fácil, não. Não foi fácil também, não. Eu imagino. Pedreira, enfim. Aí dá uma live só para falar disso. Tá certo. Verônica, eu quero agradecer imensamente, no meu nome, no nome do Alexandre Bortolini e dessa turma toda que acompanha a gente aqui, a sua presença. Nós não poderíamos começar os debates de visibilidade lésbica da melhor forma. Você foi sensacional, trouxe para a gente as nossas questões centrais, e aí a gente fica muito feliz de ter tido você aqui. E aqui o canal está aberto para você. A hora que você desejar trazer as suas informações que vocês estão produzindo no recente canal da Utopia, enfim, para falar, para que a mulher preta, lésbica, periférica tenha a maior quantidade possível de espaço para se colocar e mostrar que a gente, de repente, pode fazer alguma coisa diferente. Então, se você quiser ir se despedindo, que eu sei que a tua hora já passou, então, por favor, muito obrigada, viu? Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, né, pelo carinho, pela receptividade, pelo convite, agradecer também o canal, né? Eu tenho muita esperança de que a gente consiga retomar, né, as rédeas do Brasil novamente, né, que a gente consiga, dentro de um processo democrático, da forma democrática, retomar, né, o Brasil para a mão do povo brasileiro, para um tipo de representação que defenda os interesses nacionais, que não seja arraigado de ódio, né, porque o que está aí hoje, o genocida, ele exala ódio, sobretudo contra nós mulheres, contra nós mulheres lésbicas, contra a comunidade LGBTQI+. Então, a gente está vivendo um processo de resistência muito forte, mas eu acredito muito na nossa força, nós somos muito resilientes e muito resistentes, a gente não chegou aqui à toa. E tem muita expectativa também, Cláudia, que a gente tenha mais Verônicas, que a gente tenha mais mulheres lésbicas, pretas, mais Marielles, sabe? A gente precisa realmente nas corporações, não só no espaço político, mas nas corporações, né, na academia, nos espaços de poder, são fundamentais, porque os espaços de poder que determinam toda a organização da sociedade, que a gente possa ter mais representações comprometidas com a pauta lésbica, com a pauta das mulheres lésbicas e bissexuais desse país. Isso é muito importante para nós. A gente tem que saber aproveitar as ferramentas que estão disponíveis. Agora, eles foram obrigados a colocar 30% do fundo partidário para as mulheres. E as mulheres lésbicas precisam se candidatar, precisam se reunir, precisam fazer planos, precisam exercitar sua sororidade, né? E se juntarem para ter projeto e para ter representatividade. Isso é muito importante, né? Porque senão fazem como fizeram lá no partido do Bolsonaro, que utilizaram as mulheres naquele processo de laranja, utilizando ferramenta que está disponível para fazer crescer a nossa representatividade na sociedade brasileira. Eu espero que consiga emergir desse processo de 2020 um número muito maior de mulheres lésbicas. O meu mandato está à disposição a serviço disso. Não é? A minha preocupação hoje não é só ganhar a minha reeleição em Niterói para vereadora. Eu tenho ajudado e colaborado, por isso que eu fiz questão de vir aqui fazer a live, mesmo com o tempo corrido, né? Até peço desculpas se eu não conseguir colocar todas as questões da maneira como eu gostaria, mas é porque eu compreendo que o nosso papel hoje é de incentivar outras mulheres lésbicas em outros lugares, em todos os lugares, a se colocar à disposição da luta, da resistência, também no parlamento. Essa representatividade é muito importante. Representatividade importa, sim. Representatividade das mulheres lésbicas. Sensacional, mana. Aqui, ó. Toca aí. Vai lá que eu sei agora que você tem sessão lá no plenário e a gente precisa de você lá colocando para quebrar. Muito obrigada aí pela sua participação. Bom trabalho lá e a gente continua aqui te dando a maior força, viu? Muito grata. Obrigada. Pessoal, acompanhe o nosso canal e o Mandando Ver lá no canal da Utopia. Um beijo da V. Tchau, tchau. Tchau, querida. Que maravilha. Agora eu chamo o Bortolini para me ajudar aqui, minha gente. E aí, Arthur? Tudo bem? Tudo bom, querido? Eu aprendendo com vocês.
E aí, a turma, como é que foi? Gente, desculpa se a gente não pôde falar de todo mundo que falou aqui, porque a Verônica hoje estava com uma pauta bem apertada. Ela tinha que sair já há 10 minutos atrás, ainda deu essa palhinha para a gente, esticou mais um pouquinho. Então, foi bem bacana poder contar com ela aqui, né, Borte? Olha, Primeira live. A gente, às vezes, fica tão carente de representação, querendo encontrar uma pessoa para representar a gente nesse espaço político. Então, é muito bom. Acho que tem gente aqui que não conhecia a Verônica ainda. Eu mesmo conhecia de nome, mas nunca tinha batido um papo, acompanhado um papo com ela. Então, é muito forte mesmo. E é uma representação que vale para todas as LGBT, né? É sempre bom lembrar, né? Não vale só para mulheres lésbicas, não, porque, assim, eu gosto de votar em pessoas como Jean Willis, como David Miranda, mas eu também já estou cansado de votar em gay, eu estou querendo votar em outras pessoas também, em outros sujeitos políticos dessa nossa comunidade para estarem representando a gente nesses espaços de poder tão pesados e tão difíceis. E é bacana, Alexandre, que olha só, tem a turma aqui do Eternamente Sou aqui nos comentários, adora, Mônica Pita, que é ícone aqui na nossa história lésbica no Brasil. Mônica estava na live dela, saiu correndo, veio para cá. É uma honra contar com vocês aqui, Dória, Mônica e todo mundo que esteve aqui conosco. Agora, vamos compartilhar essa ideia, gente. A gente sabe que a gente está começando agora, né, Xande? E ainda tem aí um caminho para trilhar, mas vai ficar gravada essa live aqui, vai ficar no canal do YouTube. Chama as amigas e fala, ó, vai lá assistir, o que essa turma está conversando, com quem essa turma está conversando. E na semana que vem, né, Xande? Estaremos aqui novamente, às 16 horas, falando sobre visibilidade lésbica com Mônica Benício, viúva de Marielle, e não só viúva de Marielle, mas também viúva de Marielle, e a gente vai falar um pouquinho aqui como está esse processo, né? O que aconteceu, gente? Está tudo parado? O que houve, né? Quais são as últimas novidades que Mônica tem acesso? Falar um pouquinho desses projetos, falar um pouquinho dessa invisibilidade da viuvez de Mônica, logo que houve a execução de Marielle. Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto na semana que vem, né? Então, eu espero que vocês... Pois não, querido, fala aí. Como vocês podem ver, todo o nosso investimento está sendo numa discussão sobre política, né? A gente está em ano eleitoral, mais do que nunca. A gente já teve outros anos eleitorais em que o contexto político era um pouquinho mais suave, mas esse aqui é um contexto político que não dá para a gente ignorar. Então, a gente está toda semana produzindo conteúdo sobre políticas de LGBTs para a gente poder pensar, se instrumentalizar e se fortalecer para esse processo que, não tenham dúvida, vai ser muito pesado. Vai ser bem, não só pesado, mas disputado, né, Alexandre? E aí a gente precisa de todo mundo, só fazer esse pedido, que a gente precisa de todo mundo que está aqui, que concorda que a gente precisa, de alguma forma, mudar esse processo. Não é porque nem eu, nem Alexandre, a gente não ganha dinheiro, a gente não ganha nada com isso. Na verdade, o que a gente ganha é possibilidade de sobrevivência, né? É possibilidade de sobrevivência para nós e para nosso povo, nossa turma aí, né? Diga aí que eu te interrompi, querido. Eu queria só dar uma dica de livro aqui. Ó, esse livrinho aqui chama Feminismo e Política, é da Flávia Biroli, tá? E do Luiz Felipe Miguel. Flávia Biroli foi minha banca de quali também. É uma pesquisadora da UNB que trabalha com gênero e política. Então, esse livro aqui é um livro bacana para quem quiser, quem estiver começando a estudar sobre gênero e política, participação de mulheres na política, etc. Ele é um livro bem básico, tanto que ele chama mesmo uma introdução, tá vendo? Bem basiquinho, tá? Traz o elementar desse debate numa linguagem super simples. É um livro bacana, com todo o tchan acadêmico, mas numa linguagem bem tragável, bem simples, para quem estiver querendo começar a discutir esse tema, tá bom? Uma dicasinha assim para a galera.
Sensacional. Queríamos agradecer imensamente essa turma qualificada, porque a nossa audiência é qualificada, né, Xande? A gente viu ali, dá licença, Timete, a gente viu ali a participação efetiva e consciente desse lugar que a gente ocupa e do lugar que a gente precisa ocupar. Verônica deixou aí a dica, hashtag fica a dica. Cadê a mulherada, né, na política? A gente precisa ocupar essa história que toda hora tem uma cota aí para a mulher nos partidos políticos, cota de investimento, etc. E a gente precisa ocupar esse espaço, né, Alexandre? Agradeço imensamente a todo mundo que esteve aqui. Gente, olha, fala aí dessas histórias das nossas lives. Toda terça-feira, às 16 horas, estamos aqui trazendo um conteúdo que vai tocar nesses temas do campo do gênero, da sexualidade e da política, especialmente nesse ano de 2020. Certo, Bort? Só bem. Só bem. Semana que vem a gente está junto, gente. Um abração. Beijo.